Já nos primeiros meses do governo regencial, surgiram as primeiras revoltas. No Rio de Janeiro, as multidões tomaram as ruas e as praças, exigindo direitos. Alguns batalhões do Exército, convocados para reprimir tais atos, compostos por soldados e sargentos negros e mulatos, juntaram-se à população que protestava. Diante disso, o governo regencial, por não confiar no exército para manter a ordem, criou em 1831 a Guarda Nacional, uma espécie de polícia militar de confiança do governo e dos grandes fazendeiros. O governo entregou aos grandes fazendeiros a patente de coronel da Guarda Nacional. Assim, em cada província, os grandes fazendeiros, chamados agora de coronéis, organizavam a Guarda Nacional com seus próprios recursos, pois o governo regencial não tinha dinheiro para manter a Guarda Nacional em cada província, uma vez que Dom Pedro I tinha deixado o Brasil em crise econômica. No entanto, apesar das medidas repressivas do governo regencial, estouraram revoltas de norte a sul do Brasil, que estavam ligadas ao centralismo, o autoritarismo dos regentes e às péssimas condições sociais dos grupos oprimidos que lutavam por liberdade e uma vida melhor. Algumas delas, como a Revolta da Cabanagem, ocorrida no Grão-Pará entre 1835 e 1840, a Guerra dos Farrapos, ocorrida no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, e a Revolta da Sabinada, ocorrida na Bahia entre 1837 e 1838, foram rebeliões separatistas, ou seja, tinham como objetivo separar-se do Brasil, formando novos países. Já na Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1835, e na Revolta da Balaiada, ocorrida no Maranhão e Piauí entre 1838 e 1841, os revoltosos, escravos, mestiços, libertos ou alforriados, lutavam pelo fim da escravidão e do racismo, pelo fim da exploração e por melhores condições de vida. As revoltas provinciais foram derrotadas pela repressão das tropas do governo regencial, que dizimaram milhares de vidas, ou por acordo entre as partes envolvidas. Diante dessa situação, o governo regencial de 1837 a 1840 restaurou o poder central e anulou o ato adicional de 1834, que concedia às províncias um pouco de autonomia administrativa, pois viam no centralismo a capacidade de submeter as revoltas provinciais e, além disso, os políticos perceberam a necessidade de encontrar um símbolo de união nacional e de autoridade e propuseram coroar Pedro de Alcântara com 14 anos de idade. E assim foi executado o golpe da maioridade, pois pela Constituição ele teria que esperar os 21 anos de idade. Pois é, caros estudantes, em 1840, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, era coroado imperador do Brasil. Isso mesmo, com 14 anos de idade. Era o fim do período regencial.